Nos próximos capítulos da novela Apocalipse, da Record, dissimulado, Ricardo Montana discursa sobre a Nova Babilônia. Isabela e Débora chegam à Cidade do Futuro. Alan Goodman elogia o projeto de Ricardo Montana, enquanto Adriano critica as atitudes do filho vilão do pedaço. O pastor Jonas fala sobre o Apocalipse com seus familiares. Glória diz para Vitório que não seguirá para a Igreja da Sagrada Luz. Marta estranha a ausência de Benjamin. Uri reencontra Dila e diz ter muito a conversar. Stephanie, o falso profeta, diz que a marca de Ricardo será duradoura. Saulo fica mexido com as palavras ditas por Moisés e Elias, as duas testemunhas que foram arrebatadas no Antigo Testamento para o período do Apocalipse. Benjamin reencontra Susana e revela que Zoe está viva. Osiel diz que não quer mais Saulo perto das duas testemunhas. Susana pede explicação a seu filho Benjamin. Ricardo Montana é surpreendido com a chegada de Ariela. A bruxa da Ariela avisa que o exército americano está se preparando para atacar a Líbia. Em conversa com Dylan, Uri diz que Ricardo Montana é a personificação do mal. Benjamin pede para Susana não contar nada a Isabela por enquanto. Os militares americanos se preparam para invadirem a Líbia. Ricardo não consegue falar com o general da missão e o anticristo fica irritado. O exército americano começa o ataque. O Arthur Pestana, o cara de William Bonner, noticia a guerra ao lado de Bárbara. Benjamin acaba seguindo para Jerusalém. Ricardo tenta convencer os líderes militares a recuarem, mas eles se recusam. Uma guerra acaba se iniciando. O pastor Jonas lidera uma vigília de oração. O delegado Guido fala sobre as consequências da guerra. O cientista Uri acaba se lembrando de Monique. Benjamin reencontra Joey no deserto. Tamar e Gideon temem os efeitos da guerra. Osiel discute com as duas testemunhas e o velho baixinho do pedaço acaba passando mal. Débora acaba brigando com Isabela por causa do novo confronto. Ricardo Montana acaba dizendo que os seres humanos buscarão apoio nele depois da guerra. Bombas são disparadas e atingem a Rússia. Os russos revidam o ataque e os Estados Unidos são atingidos. Diversos países são bombardeados durante a Terceira Guerra Mundial. Bárbara e Arthur noticiam os novos ataques. O caos toma conta no mundo afora. No Rio de Janeiro, a cidade nada maravilhosa, Robinson atira bombas nos policiais. A delegacia fica lotada e o delegado Guido fica sem saber o que fazer. Estela e Felipe tentam controlar o movimento no Hospital Aiser. Susana e Tiatira tentam salvar vidas. Alguns dias se passam. Na Nova Babilônia, a cidade do futuro, Ricardo Montana se reúne com outros líderes e fecha um falso acordo de paz. Comente aí qual nota merece a novela Apocalipse. Deixem seus comentários. Benjamin Goodman, junto com o cientista Uri, chegam a Jerusalém, capital de Israel. Stefano, o falso profeta do pedaço, e Vitório se preparam para a cerimônia de casamento de Ricardo Montana e Isabela. Adriano Montana tenta alertar Alan Goodman sobre o caráter de Ricardo. Benjamin nota a presença de Soraya e a segue. Benjamin aborda Soraya e mostra a foto de Zoe, a sua amada. Soraya fica nervosa ao reconhecer Zoe. Jamal se aproxima e tenta despistar Benjamin, que o surpreende dizendo saber de toda a verdade. Bárbara recebe a visita de Diogo. Dila e Noah falam sobre as duas testemunhas, Moisés e Elias. Dudu, cara de poeira, presenteia Celeste com um anel de brilhantes. Diogo se declara para a jornalista Bárbara. Susana cobra que Alan enfrente Ricardo e devolva a empresa para Benjamin. Isabela conta para Ricardo tudo que Benjamin lhe contou.
Débora e Greta cuidam dos preparativos do casamento. Susana aconselha Isabela a adiar o casamento. No deserto, Benjamim acaba encontrando a sua amada Zoe. No capítulo de segunda-feira, 12 de agosto, Zoe se assusta com a presença de Benjamim e tenta fugir do cientista do pedaço. Benjamim corre atrás dela e diz saber de toda a verdade sobre Ricardo Montana, o anticristo do pedaço. Benjamim diz ter aceitado o Senhor e eles acabam se beijando. Isabela diz para Susana que nada a impedirá de se casar com Ricardo. No acampamento, Uri conversa com Jamão. Benjamim conhece o filho da vizinha. Débora agradece a ajuda de Stefano, o falso profeta. Alain fica constrangido ao ter que explicar a ausência de Benjamim no casamento de Ricardo e Isabela. Tamar estranha o comportamento de Débora. Diante do filho e da mulher amada, Benjamim diz ser o homem mais feliz do mundo. O policial César acaba vendo Natália na igreja. Dylan agradece a presença de Noah. Ângela diz estar arrasada com a fuga do careca malvado do Henrique. O pastor Jonas explica sobre o Apocalipse para a policial Natália. André fica impressionado ao ver Felipe com Estela. Zoe fica satisfeita com as palavras de Uri. Débora acaba vendo a Aliera chegando com Luca e tem uma crise de ciúmes contra a rival. Débora e a bruxa da Aliera acabam brigando. Ricardo, o anticristo do pedaço, aparece e chama a atenção de sua própria mãe. O anticristo malvado acaba dando novas instruções para Ariela, a sua assistente amante. Na redação do telejornal, Arthur Pestana, Bárbara e Celeste falam sobre o casamento de Ricardo e Isabela. César e Guto, pai e filho, se tratam com carinho. Osiel e Guido discutem as tradições da cerimônia. Celeste cobra que Chico e Dudu Joga Poeira façam as pazes. Adriana agradece a ajuda que Estela deu a Glória. Susana acaba recebendo tia Tira. No casamento, Alan conduz Isabela até Ricardo. Benjamim planeja planos com Zoe. Stefano celebra o casamento de Ricardo e Isabela. Em Nova York, Dylan e Noah são surpreendidos com um ataque de míssil na cidade. Ricardo se enche de raiva ao saber do ataque. Sabendo do atentado aos Estados Unidos, Ricardo tenta acalmar os convidados no casamento. Em Nova York, as pessoas correm desesperadas diante do ataque de mísseis. No deserto, terroristas irâmicos fazem novos disparos. Em Roma, Ricardo pede para Stefano acalmar os convidados. Mísseis invadem o céu da cidade italiana. Enquanto caminha pelas ruas, Luca é atingido e morre tragicamente. Ricardo se enche de raiva com o ataque. Um míssil acerta a Igreja da Sagrada Luz, o local religioso do falso profeta Stefano. Ricardo conduz os familiares e convidados até um quarto seguro no subsolo de sua mansão. O anticristo se esbraveja, ameaçando os autores dos ataques. Stephanie pede que Ricardo se acalme, pois chegará o momento deles. No deserto, Zoe e Benjamim se assustam com as explosões. Em Jerusalém, as pessoas correm desesperadas. Benjamim e Zoe ficam aliviados ao verem que o seu pequeno Davi está bem. Uri fala do poderoso sistema de defesa antimíssil de Israel. Noah se preocupa com os familiares. Ricardo acaba procurando por André Santeiro. O delegado Guido fala sobre uma possível terceira guerra mundial. Arthur Pestana e Bárbara noticiam os ataques. César atualiza o pastor Jonas sobre os atentados. Ricardo diz que chegou a hora de André provar sua lealdade. A governanta Glória acaba orando ao Senhor Deus. Ângela e Laodiceia ficam horrorizadas com todo o ocorrido pelo mundo afora. Melina se preocupa com seus amigos. Ricardo pede para André cuidar de sua segurança. Arthur, o Willy Bonnie do pedaço, acaba dando as últimas notícias com Bárbara. Uri
Benjamin e Zoe aguardam ansiosos por novas notícias. Benjamin e Zoe agradecem por estarem juntos. Ricardo e Ariela chegam a Nova York. Brenda, a Velma do Apocalipse, fica horrorizada com a destruição da empresa de Benjamin. Noah tenta obter notícias dos parentes. Ricardo se reúne com membros do conselho. Para se prevenir de um ataque tático de Ricardo Montana, a repórter Zoe resolve revelar para o mundo que ela está viva, que sobreviveu ao acidente aéreo. Benjamin diz que o plano de Zoe é arriscado. Aproveitando a guerra do momento, Ricardo Montana anuncia que a Nova Babilônia será o local mais seguro do planeta. Com a ajuda de Benjamin e Yuri, Zoe planeja o melhor momento de reaparecer para todos. O falso profeta do Stefano se depara com a igreja da Sagrada Luz destruída e o religioso fica revoltado. Débora fica abalada com a morte trágica de Luca. Adriano Montana avisa que Ricardo mandou todos eles para a Nova Babilônia. Susana discute com Alan e se recusa a ir para a cidade do futuro. Noah diz para Dylan que precisa voltar para Jerusalém. Stella tenta tranquilizar Glória. Gideon diz que voltará para Jerusalém. Isabela acaba recebendo o apoio de Susana. Benjamin se despede de Zoe e deixa o acampamento com Yuri. Ricardo diz que uma guerra maior está para começar. O policial César conversa com Guido e diz que Ricardo é o anticristo. Guido diz não acreditar nessa história. Dudu Poeira e Natália tentam organizar os presos na delegacia que reclamam por falta de água. Brena, a Velma do Apocalipse e o William HD ajudam a consertar André e Melina. Confira a lista de todos os personagens da novela Apocalipse que foram salvos e que foram condenados ao inferno e consequentemente ao lago de fogo. E roda a vinheta. A protagonista da novela Apocalipse, Zoe, sofreu com a perseguição do anticristo, mas ajudou muito os santos da resistência. Zoe Santeiro é salva. Seu filho Davi também é salvo, pois todas as crianças são salvos automaticamente. De mulherengo a pai do anticristo, Adriano Montana se tornou um homem de Deus. Adriano Montana é salvo e conquista a coroa da vida. Por sua má escolha, o pai de Isabela foi assassinado por Ricardo, com vários tiros. Alan vai ao inferno e é condenado ao lago de fogo. André Santeiro foi o grande traidor de Benjamin. O vilão foi morto por Ricardo. André foi ao inferno e foi condenado no julgamento final. Por causa da sua escolha de possuir a marca da besta, Ângela morreu no maremoto. Ângela cai no inferno e é condenado ao lago de fogo, a sua segunda morte. Ariela, amante de Ricardo Montana, é a prostituta do anticristo. A ex-esposa de Yuri morre na explosão na sede do governo único, toda queimada. Ariela vai direto para o inferno e condenada ao lago de fogo. Arthur Pestana, o jornalista babão do "Ah, meu líder", escolheu a marca da besta. Arthur é jogado no inferno e aparece todo queimado no julgamento final. Ele também é jogado no lago de fogo. Bárbara Queiroz foi a âncora do telejornal, que não aceitou a marca e escolheu seguir a Deus. Bárbara foi salva e entrou na Nova Jerusalém. Benjamin Goodman, o filho de Alan e Susana, aceitou Jesus e conseguiu chegar vivo até a segunda vinda de Jesus, que acontece no último capítulo. Benjamin é salvo e recebe a coroa da vida. Jesus o leva para Nova Jerusalém. A fera em tecnologia, Brenda, que parece mais a Velma da turma do Scooby-Doo, abandona a empresa e acompanha o seu ex-patrão Benjamin. A seguidora de Jesus, a Velma do Apocalipse, não consegue chegar viva
na segunda vinda de Jesus, porque morre de sede e de fome. Sua morte não é exibida, somente contada por Saulo. Mas Brenda aparece recebendo a sua coroa da vida e indo para Nova Jerusalém. Bruno Aise Peixoto, filho de Estela e Henrique, aceita Jesus no último minuto antes do arrebatamento acontecer. Na hora da oração do pastor Ezequiel, Bruno é arrebatado. Bruno é salvo e recebe a sua coroa da vida. A produtora do telejornal Celeste, a noiva de Chico, demonstrou fiel a Deus até o fim. Celeste aparece salva, com a coroa da vida. Após a sua esposa Raquel e filha Lorena serem arrebatadas, o investigador César vê um dos fortes santos da resistência e planeja uma boa estratégia de fugir do Brasil, por causa da perseguição implacável do anticristo. César é um dos poucos que consegue chegar vivo na segunda vinda de Jesus. César é salvo e entra na Nova Jerusalém. Chico, o cinegrafista competente, que vira noivo de Celeste, é um dos santos da resistência, que acaba morrendo no mar após o navio cargueiro sofrer um bombardeio do anticristo impiedoso. Chico recebe a coroa da vida e vai para Nova Jerusalém. Débora, filha de Guido e Tamar, se torna uma mulher malvada e assassina por matar Giancarlo e Verônica, os pais de Adriano Montana. Débora é morta pelo próprio filho, que não aguenta quando ela não para de reclamar. Débora vai para o inferno e é condenada ao lago de fogo, onde a sua alma queimará para sempre. O policial corrupto Dudu Poeira é morto em uma das pragas das 7 taças da ira de Deus. Dudu vai comer poeira no inferno e é condenado ao lago de fogo e enxofre. Dylan se une a Uri da fé em Cristo e tenta minimizar o impacto da estrela Absinto, mas sem êxito. Dylan é salvo e recebe a sua coroa da vida. Stella Aiser traz Felipe para o governo único e aceita a marca. Ela assassina a própria filha e se suicida de overdose. Stella vai direto para o inferno e é condenada ao lago de fogo, a sua segunda morte. O pastor Ezequiel é o irmão mais velho do pastor Jonas. Ele ajudou nas conversões de Osvaldo e de Tiago, respectivamente pai e irmão de Zoe. Com a coroa da vida, o pastor Ezequiel segue para Nova Jerusalém, no último capítulo. Felipe, irmão de Osvaldo e Raquel, sofre um martírio cruel do anticristo, Ricardo Montana. Mas Felipe Santero é salvo, conquista a coroa da vida e é levado a Nova Jerusalém. Gideon, que é o pai de Débora, Hannah e do adotivo Noah, muda a sua postura religiosa ao descobrir que o neto Ricardo é realmente o anticristo. O marido de Tamar se entrega para Jesus, mas ele morre de sede e fome antes da segunda vinda de Jesus. Guido é salvo e conquista a coroa da vida. Glória, a governanta da família Montana, se converte a Deus e vai até o fim fiel a Jesus. A mãe de Vitório é envenenada por Stefano, o falso profeta, pai de seu filho. Glória ganha a coroa da vida e vai para a glória de Deus. Guido Fontes, o delegado que ficou em cima do muro, acabou aceitando a marca da besta e por isso escolheu o lado errado da grande tribulação. Guido é condenado ao inferno e lago de fogo. Hannah, esposa de Saulo, é um oficial do exército de Israel que ajuda os santos da resistência. Ela ajuda no resgate dos santos brasileiros quando a turma de Zoe e de César desembarca no navio cargueiro na costa próxima a Jerusalém.
Hannah é assassinada pela bandida Ariela. Hannah é salva e coloca a coroa da vida em sua cabeça. Henrique Peixoto, que roubava o Hospital Weiser, vira soldado do governo único por aceitar a marca da besta. O vilão é assassinado pela sua ex-cúmplice Gláucia. Henrique vai direto ao inferno e é condenado ao Lago de Fogo. Isabela Goodman, que trocou Noah por Ricardo Montana, vira alcoólatra e é espancada constantemente pelo anticristo, além das traições. Isabela é incentivada pelo anticristo de se matar em prova de sua lealdade ao Deus falso. Isabela aparece aos gritos no inferno e é condenado ao Lago de Fogo. Letícia Santeiro, mãe de Zoe, é uma esposa inseparável de Oswaldo. Ela e o marido são arrebatados no meio da prisão e Dudu ficou catando poeira sem entender o sumiço repetido do casal. Letícia é salva e consegue a coroa da vida. A duvidosa Laodiceia, esposa do pastor Jonas, se entrega à marca da besta no último minuto de vida do pregador de fé. Laodiceia procura a irmã Ângela, que conclui a marca definitiva de Laodi. Arrependida tarde demais, Laodi aparece no inferno e é condenado ao Lago de Fogo. Lia Eiser, mãe de Estela e Susana, é uma mulher de fé que ajuda os pacientes do hospital a conquistar uma transformação de vida. A avó materna de Benjamin morre de Alzheimer precoce. Lia é salva e conquista a coroa da vida. Ela vai para Nova Jerusalém. Suas cenas finais são ocultas. Lúcio, o escrivão de polícia, era o bandido misterioso da novela e foi morto após tentar enganar a policial Natália. Lúcio fica no inferno e é condenado ao Lago de Fogo. Luiz Sade, pai de César, um policial que traía a esposa Ana, ele era um religioso hipócrita que não vivia o que pregava. Com certeza, Luiz foi ao inferno e condenado ao Lago de Fogo. Marta Goodman, esposa de Osiel, tia de Uri e Alan. Ela permaneceu fiel a Deus, mas morreu antes da segunda vinda de Jesus, por falta de comida e água no acampamento. Marta aparece salva com a sua coroa da vida. Natália, a policial competente, que tinha um caso com César e se apaixonou por Dylan, abandona a corporação e entra no grupo do Santo da Resistência. Natália é uma das poucas personagens que aguentou a fome e a sede. Apesar de perder a mãe Ângela para a marca, Natália tem o prazer maravilhoso de assistir ao vivo e a cores a volta de Jesus. Natália é salva com toda a coroa e todo o direito na Nova Jerusalém. Nicanor Duarte deu um trabalhão ao pessoal do delegado Guido. O motorista da família Eiser queria fazer o seu próprio julgamento final com as suas próprias mãos ao aniquilar as pessoas que desagradavam a Deus. Nicanor, é claro, foi ao inferno e condenado ao Lago de Fogo. O bandido não aparece nas cenas finais. A enfermeira Nina, amiga de Zé Bento, passa a acreditar na seita criada pelo enfermeiro. O local onde ficam os filhos do amanhã sofre um incêndio e Zé Bento deixa todos trancados. Nina morre no incêndio. Nina é condenada ao inferno e ao Lago de Fogo. Ela não aparece nas cenas finais. Noah é um soldado religioso que passa a crer que Jesus é o verdadeiro Messias. Noah acaba sendo um dos 144 mil selados de Deus para pregar durante a grande tribulação, e ele contém a proteção divina. Noah é salvo, com direito à coroa da vida
e entrada para Nova Jerusalém. Osvaldo, filho de Teresa e marido de Letícia, também irmão de Filipe e Raquel. O pai de Zoe foi acusado injustamente de roubar o Hospital Weiser pelo vilão Henrique. Osvaldo e sua esposa são arrebatados. Osvaldo é salvo, ganha a coroa da vida e entra na Nova Jerusalém. Osiel Goodman é o único velhinho entre os 4 amigos idosos que aguentou sede e fome até o dia da volta de Jesus, enquanto Gideon, Tamar e Marta não aguentaram e morreram. Osiel passou a acreditar que Jesus é o Messias. Osiel é salvo e recebe a coroa da vida. Raquel se casa com César e tem os filhos Lorena e Guto na primeira fase. A tia de Zoe e a filha Lorena são arrebatadas por sua fidelidade a Deus. César e Guto passam a lutar por sua salvação quando percebem que elas se foram para Deus. Raquel aparece entre os salvos com a sua coroa da vida. Esmirna, esposa de Tião de Deus e mãe de Robson e Wallace HD, era uma mulher de Deus que lutava pela família. Esmirna foi levada para Deus no dia do arrebatamento. Esmirna aparece entre os salvos com a sua coroa da vida e salvação eterna. Robson é o filho mais velho de Esmirna e de Tião, o irmão do Wallace HD, e passou a seguir novo rumo com a ajuda do pastor Jonas e seu pai Tião, que também muda de vida. Robson morre no caminho de ir ao acampamento no deserto. Robson é salvo e conquista a coroa da salvação. Rodrigo Queiroz, pai de Bárbara, era arqueólogo e historiador que teve a experiência com Deus, mas passou a não acreditar mais no Senhor, deixando de ser cristão. Rodrigo morreu no terremoto em Jerusalém, no dia da ressurreição de Elias e Moisés. Por isso, Rodrigo perde a salvação e é condenado ao lago de fogo. Saulo, filho de Osiel e Marta, quando passou a acreditar em Jesus, ele foi um dos escolhidos a fazer parte dos 144.000 selados de Deus. O marido de Hana ajuda o pai Osiel a permanecer vivo até o dia da volta de Jesus. Saulo ganha a coroa da vida e entra no reino de Deus. Sabrina, esposa de Filipe e mãe do vilão André, ela passa a sofrer com a mudança radical do filho. Fiel a Deus, Sabrina é arrebatada no dia do seu casamento com Filipe, que estava de coma há muitos anos. Sabrina também aparece entre os salvos, com a coroa da vida. Sabrina fica para sempre com Deus. Susana, filha de Lia e Ruben, e casada com Alan Goodman, a mãe de Benjamim escolhe o caminho de Deus. Susana acaba recebendo a coroa da vida das mãos de Jesus. Tamar, esposa de Gideon e mãe de Hana, Noa e Débora, ela se entrega a Jesus ao descobrir que o neto Ricardo é a própria encarnação do mal, o anticristo do pedaço. Tamar aparece recebendo a coroa da vida das mãos de Jesus. Teresa Santeiro é a avó de Zoe, Guto, Tiago e Lorena. Ela é a mãe de Filipe, Raquel e Osvaldo. A mulher de fé começou a trabalhar na casa de Eliezer e criou sozinha os filhos com a sua dedicação e amor. Teresa morre de uma grave doença. Teresa é uma das personagens da primeira fase que aparece entre os salvos. O médico Tiago é filho de Osvaldo com Sandra e meu irmão de Zoe. Antes de entrar na medicina, Tiago estava afundado nas drogas. Pastor Ezequiel o ajudou a entregar-se para Jesus, e por isso Tiago foi arrebatado junto com a sua namorada. Personagem da primeira fase, Tiago aparece entre os salvos. Tiatira é uma grande amiga de Hana, que chora muito a sua perda ao ser baleada no confronto com os soldados da besta.
Tiatira é fiel a Deus e a oficial morre em paz. Tiatira garante a sua coroa da vida. Giancarlo, avô do anticristo, por ser religioso, vai para o inferno. Verônica, avó do anticristo, religiosa fanática, entra para o inferno. Luca, amante de Débora, é condenado ao inferno. Monique, nova namorada de Uri, é salva, pois ela chegou a ser arrebatada. Tião de Deus é salvo. Uri Goodman é salvo. Vitório é salvo. Zebento é condenado ao inferno. Alice, filha do pastor Jonas, é salva. Guto é salvo. Talita é condenada ao lago de fogo. Diogo morreu afogado ao maremoto e é condenado ao inferno. Berenice é condenada ao fogo eterno. Wallace HD é salvo. Greta é condenada ao inferno. Ana Sades, mãe de César, é salva. Gláucia é condenada ao lago de fogo. Ricardo, o anticristo do pedaço, é lançado ao fogo do inferno. Estefano, o falso profeta religioso do pedaço, é jogado ao quinto dos infernos. O diabo, o Lúcifer, o anjo caído, que usa Ricardo Montano como anticristo, já está condenado há séculos ao lago de fogo pelo próprio Deus Altíssimo. Comente aí qual nota merece a novela Apocalipse por revelar a verdade. Deixem os seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Obrigado por tudo e até...